É um dos mais destacados atores da sua geração. Virgílio Castelo celebra 50 anos de carreira. Ator, encenador, apresentador, autor, foi produtor e consultor de ficção em estações de TV e produtoras de conteúdos. São mais de 70 peças, mais de 30 filmes de autores nacionais e estrangeiros. Vem falar de uma vida, de uma carreira de sonhos. Fala do novo livro que acabou de lançar, Haja Deus, se Deus quiser, e da peça que está em palco no Teatro Aberto, Heisenberg, o princípio da incerteza, em que contracena com Ana Guiomar. Estamos habituados a vê-lo quase todos os dias, sabemos muita coisa da sua vida. O que talvez não saiba é que foi modelo e ator por acaso. Antes disso emigrou e trabalhou nas obras em França, foi preso depois do 25 de Abril, é hipocondríaco, não janta, faz longas caminhadas, verde e falo chorar, e até já mordeu uma das filhas para a pôr a dormir. Olá, Virgílio, e bem-ajas a ter aceitado este meu convite. Obrigado. Bem-vindo à Rádio Observador. Muito obrado pelo convite. Com este último comentário, tu, se fosse há uns anos, a Segurança Social vinha tirar a Tamara, coitadinha. Não, mas foi uma mordidela muito leve num dedo. Acho que mordeste um dedo, ela tinha uns meses? Não, ela tinha meses e não conseguia adormecê-la. A mãe não estava, a mãe era hospedeira e eu não conseguia adormecê-la de maneira nenhuma, então estava a embalá-la à força. E a determinada altura ela passou com a mão à frente da minha boca. E tu abocanhaste devagarinho. Completamente. E resultou? Resultou, adormeceu logo. Sim, mas é melhor não espalhar esta receita. Pois não. Muito bem, é engraçado porque tu não tinhas sonhos, tu tiveste uma infância difícil, Sim. puxada, tiveste de trabalhar desde muito novinho, com 14 anos, eras paquete, mas não tinhas sonhos. E o ser ator, por exemplo, e ser modelo primeiro, foram por acaso. É tudo por acaso. Eu lembro-me sempre de uma frase que a Eunice Munhoz dizia, que em relação aos atores, os atores podem ter muitas características, podem ser muito cultos, muito inteligentes, terem muito talento, mas ninguém explica o fator sorte. Que é uma coisa que é muito especial. E eu sou um tipo cheio de sorte. De facto, as coisas foram acontecendo ao longo da vida, sempre por acaso. Portanto, não houve nenhuma pré-determinação em mim querer ser ator ou querer ser modelo. Eram coisas que surgiam na altura era a maneira de ganhar dinheiro. Mas também sabias agarrá-las e tiveste um trabalho insano. Sim, eu sou um tipo muito trabalhador, isso é verdade. Eu, cada vez que a oportunidade surge, eu de facto depois agarro-a e tento fazê-la o melhor que sei. E aí a filosofia de ser ator vem ao de cima, porque um ator é julgado em cada trabalho que faz, não há futuro. Não é? É naquele momento que estás a fazer que é isso que vai determinar se alguém te chama a seguir ou não. Exatamente. Portanto, para cada trabalho eu procurei sempre dar o máximo. Portanto, o Jorge Silva Melo tinha muitas conversas comigo em relação a isso, em relação a esse tempo em que o ator mostra aquilo que é num determinado papel e que depois pode abrir portas ou não para outros papéis e outros encenadores, outros diretores. Falaste no Jorge Silva Melo, é incrível, tenho que fazer esta pergunta. O que é para ti o fascínio do teatro? O que é que o teatro consegue, Virgílio, que as outras artes, se calhar, não conseguem? Eu acho que tem diferente e de único. Sim, João Paulo. Eu acho que isso tem a ver um bocadinho com o que eu escrevi neste último romance. Eu acho que é uma questão de energia. O que se passa no teatro não se passa no cinema nem na televisão, é o contacto com o público. E o contacto com o público é uma coisa que é muito misteriosa, porque podem estar 20 pessoas ou 1000 pessoas, todas as noites são diferentes. Portanto, o conjunto, eu acho que a física quântica um dia vai explicar estas coisas, que o conjunto de energias que aquelas pessoas têm naquela noite precisa, determina que a representação seja de uma maneira ou de outra. E o grande fascínio que há é que tu entras em cena, tu sabes que tens que fazer aquele papel, tens que dizer aquelas coisas com aqueles tempos, com aquelas razões, mas nunca sabes como é que a verdade se vai instalar em ti, percebes? E é isso que é interessante no teatro, e eu acho que isso tem a ver com a energia das pessoas que estão. Tu és sensível a essa energia, tu sentes muito. Sim. Em palco, eu vi há pouco tempo, há dias em que se calhar a plateia está mais fechada, ou não ri. Sim, eu sou daqueles que sentem, eu sou daqueles que pertencem a uma geração que dizia uma coisa que é, hoje está cá alguém para não gostar, que a gente sentia-se de tal maneira que depois no fim dizia, sabes que estava cá fulano ou fulana, e aquilo confirmava-se que encaixava, que as pessoas tinham ido para não gostar. Muito engraçado, tu também tens um gosto muito bonito, és um fascinado por duas coisas. Primeiro é o desconhecido, e ser dar-se a tua mãe, a mãe Lucília, o desconhecido, e tu agarras às vezes, apresento-te uma proposta e tu agarras perfeitamente sem saber, e quanto mais não saberes o que é, mais tu gostas e mais aceitas como desafio. Eu acho que é um bocadinho a vida. No fundo, se quiseres, por ter nascido pobre e com uma família com muitas dificuldades, a ideia de qualquer coisa de seguro nunca existiu. Sim.
Eu não me habituei a isso. Portanto, é de agarrar logo. Não, portanto, qualquer coisa que acontecia era um caminho possível para chegar a qualquer lado, percebes? E, portanto, eu habituei-me. Talvez tenha sido isso que a vida me tenha conduzido para o teatro, por causa dessa capacidade de me adaptar ao desconhecido, porque no fundo cada papel que eu represento, não é? Cada projeto que aparece, que apareceu ao longo destes 50 anos, é sempre uma coisa diferente. Como imagina, se fosse a andar numa floresta, seriam vários caminhos diferentes para chegar ao outro lado, quer dizer, e isso eu gosto e não tenho medo. E há outra coisa muito bonita que tens também, Virgílio, que é, fascina-te a ideia de um ator saltimbanco. Sim. Tu gostas muito da ideia de digressão, por exemplo. Ao princípio, quando começaste, se calhar falava-se muito. Hoje em dia menos. Hoje em dia menos, porque o sistema de... Eu ainda apanhei o teatro, eu estreiei-me logo a seguir ao 25 de Abril. No primeiro espetáculo que houve em Liberdade. Mas, portanto, digamos que a estrutura de produção ainda era a estrutura de produção que vinha do 24 de Abril. Portanto, o que era uma estrutura de produção que, do meu ponto de vista, tinha algumas coisas muito boas e que, infelizmente, se perderam. Estou a falar concretamente de quê? Estou a falar do teatro chamado teatro comercial. O teatro comercial tinha uma importância maior, portanto, já havia alguns grupos independentes, quer dizer, já havia a Cornucópia, o Teatro Espetáculo de Cascais, o Grupo 4, já existiam, mas, digamos que o grosso da produção era uma produção chamada do Teatro da Norma, o Teatro Normal, um teatro nacional, um teatro municipal e companhias privadas. Portanto, e a seguir ao 25 de Abril, o sistema mudou e passou a apoiar-se muito mais os grupos independentes e menos o teatro privado. Eu acho que isso trouxe problemas que até hoje não foram resolvidos. E acho que faria sentido pensar-se numa remodelação do sistema. Repensar o sistema. A questão agora estou-me a lembrar que quando era miúdo também, às vezes ia adormecer e ouvíamos teatro radiofónico, que é uma coisa que se perdeu completamente. Chegaste a fazer ou não? Cheguei a fazer muito pouco. Ainda apanhei Eu lembro que ia adormecer, ficávamos na cama a ouvir, eu e os meus irmãos, e ouvir as peças à noite, muito bem ditas. Mas também era um bocadinho porque a televisão e a rádio cumpriram uma missão antes do 25 de Abril, que era uma missão política também, obviamente que era, não é? Mas não deixava de ser didática, pelo facto de ser política. Claro. E a verdade é que eu ainda fiz algum teatro radiofónico, mas muito pouco. Apanhei ainda o Corrado Ribeiro a dirigir, portanto, o Eduardo Street, na antiga emissora nacional, ainda apanhei essa gente, todos esses monstros sagrados do teatro radiofónico, mas fiz muito pouco, muito pouco. Há uma coisa que tu disse também, da questão muito gira sobre um ator, aquela coisa que tu dizes que o grande gosto de ser ator é como estar de férias de ti próprio, mas um ator esconde-se, está sempre a esconder-se ou não? Eu não digo nesse sentido. Outra pessoa, eu não digo nesse sentido. Eu sou um tipo que, ao contrário daquela coisa que se diz, toda a gente diz, não te leves muito a sério, as pessoas não se levam muito. Infelizmente levo-me muito a sério. Portanto, eu sou um chato comigo mesmo, não é? E por ser um chato comigo mesmo... No sentido da exigência? Estou sempre a pensar, digamos, nas grandes interrogações, não é? Este livro que eu escrevi tem muito a ver com isso, não é? Sim. Portanto... O tema da morte, é um dos teus fascínios, não é? Exatamente. Portugal, o amor e a morte. Portanto, esta coisa está sempre a pensar, torna-me um tipo chato, não é? De modo que fazer teatro é sair da chatice, percebe? Eu deixo de ser eu a pensar... Tirar férias de mim, passo a pensar nos problemas daquele... Neste momento estou a pensar nos problemas deste Alex, desta personagem que eu faço no princípio da incerteza. Digamos que digamos, a filosofia de vida dele é que me acompanha, não é provavelmente na minha neste momento. Esta questão na tua vida passa por hipismo, passa por esgrima, viola, piano. Aprendeste a tocar? Aprendi a tocar por uma razão simples. Eu fiz o curso do conservatório em Estrasburgo. Portanto, eu fiz ao contrário. Como eu fui parar ao teatro por acaso, portanto, depois resolvi ir para o teatro já depois de ser profissional, estás a ver? Eu fui tirar e tive uma bolsa da Gulbenkian. Uma coisa ótima, giríssima, porque o teu amigo, foste com o amigo que ele é que ia concorrer à bolsa. Ele queria uma bolsa para Nova Iorque, não teve bolsa para Nova Iorque, e tu tiveste eu tive uma para Estrasburgo. A minha vida tem sido sempre isso. É extraordinário. E nessa escola, uma das obrigações que existia era um aluno, durante os 3 anos que lá estava, tinha que aprender a tocar um instrumento. Ok. Eu já sabia tocar viola um bocadinho desde miúdo, e então resolvi, vou aprender a tocar. Aproveito outra isto, coisa, exatamente. Tenho professores, e então aprendi a tocar. Não toco muito, mas toco um bocadinho. E adoras cantar, é engraçado. É o teu treino de voz. É o meu treino de voz. Portanto, todos os teus colegas levam contigo a cantar tudo e mais alguma coisa. Tudo e mais alguma coisa. De fados, ópera, música pimba, jazz, é o que tu quiseres. É tudo misturado. Globos de Ouro, como tu levaste com o Camareiro, por exemplo, com o João Mota, ensinado pelo João Mota, estes prémios,
SPA e tudo, são muito importantes para ti os prémios? São bons incentivos? São, eu acho que sim. Eu acho que é muito difícil, digamos, avaliar o que é o reconhecimento, não é? Como nós não temos em Portugal, infelizmente, porque acho que isso se perdeu a seguir ao 25 de Abril, como nós não temos a avaliação tradicional, que é a avaliação do público, porque em todo o mundo os atores só vivem por causa do público. É verdade. Portanto, ou seja, o público que paga bilhete para ir ao teatro, que paga bilhete para ir ao cinema, portanto, a avaliação de um ator é feita da maneira mais prática e mais imediata. Nós não temos isso, porquê? Porque o cinema é todo subsidiado e o teatro é maioritariamente subsidiado. Portanto, a avaliação, se tu vales alguma coisa como ator, não pode ser feita pelo público, o público não vai lá. Exato. Portanto, digamos, a avaliação é a avaliação dos pares. Neste caso, os prémios é um bocadinho a avaliação do meio. Essa consagração, dos pares. exatamente. Portanto, é uma avaliação possível e eu fico contente com essa, já porque não tenho outra, pelo menos esta tenho. Tu tens esta coisa dos monólogos. Eu estou a olhar aqui para o 2017, o último dia de um condenado, este texto maravilhoso do Vítor Hugo, que o Paulo Sousa Costa ensinou contigo, o grande Paulo Sousa Costa, que é um monólogo, portanto, e como tu dizes, esta peça, aliás, que representaram em 2017, se não me engano, os 150 anos da abolição da pena de morte. Aprende-se mais, e aliás o Vítor Hugo fez um grande elogio a Portugal, exatamente, ter sido modelo para a Europa. Aprende-se mais, como disseste uma vez, com isto sobre a pena de morte e tal, do que morte à morte, não é? Do que se calhar com muitas aulas e muitas aliás, nós fizemos a peça na Assembleia da República. Não sabia. Nós fizemos uma representação especial para os deputados e correu muitíssimo bem, portanto, porque de facto é um tema muito, muito, muito importante e eu acho que, aliás, do modo geral, não é só esse do Vítor Hugo, quer dizer, eu acho que o teatro e o cinema, quando são bem feitos, podem tratar todos os temas importantes que existem e que preocupam a humanidade e serem mais eficazes a passar as mensagens que é preciso passar para as mudanças de comportamento que são necessárias, do que propriamente, digamos, a atitude panfletária, quer dizer, que não funciona grande coisa. Giro. Outro monólogo que eu vou falar, O Homem da Amália, estamos a falar em 2021, mas um teatro que tu escreveste, onde tu interpretas, também um monólogo, onde tu interpretas 12 homens. Exatamente. Ouvi dizer que vai voltar. Sim, vamos repor no Teatro da Mala Posta no mês de novembro. Portanto, agora está a Yellowstar Company, está a tomar conta daquilo, aliás, já vai agora começar lá, ainda bem, são boas notícias. Exatamente, repomos a partir de novembro. Estamos a falar da Amália porque tu és um homem da Amália, a tua pessoa favorita, tu tens este fascínio extraordinário. Eu tenho este fascínio pela Amália porque não a conheci, eu adorava tê-la conhecido pessoalmente, não a conheci, e resolvi escrever uma peça para homenagear, portanto, e esses homens que eu interpreto não só homens, interpreto também a mãe da Amália, portanto, são várias figuras que aconteceram na vida da Amália e que eu recrio sem imagens, portanto só com a minha voz e com a interpretação, e que ilustram o percurso deste homem que esteve toda a vida apaixonado pela Amália. Era um stalker, mas bem intencionado. Sim, que no fundo ajudou a carreira dela, que existiu mesmo. O homem no qual eu me inspirei, que era um senhor chamado José de Melo, existiu mesmo, portanto, e o que ele fez foi negociar ou renegociar o contrato da Amália no Café Luso, quando ela tinha 20 anos, imagina tu, portanto, em 1940. Depois eu pego nesse facto concreto e depois transformo-o num homem apaixonado por ela, portanto, mas isso não faz parte do outra coisa, tu dizes muitas coisas bonitas, outra coisa bonita que tu dizes é o significado da Amália, porque tu dizes que ela é tão importante porque nos faz pensar que bom que é ser português, a ideia da pátria, a ideia de uns valores. Exatamente. E há uma coisa, uma coisa que eu aprendi com um amigo meu há muitos anos, há 50 e tal anos, é uma expressão que eu aplico à Amália, que ele aplicava já na altura, roubei a ele. Aliás, eu acho que quem escreve está sempre a pilhar ideias em todo lado. Esse meu amigo dizia que a Amália tinha a aristocracia da raça. Que é uma expressão que eu acho maravilhosa, que havia uma nobreza nela, uma altivez que não tinha nada a ver com sobranceria, não tinha nada a ver com arrogância. Ou berço, não. Era uma mulher do povo, claramente, mas com uma atitude naturalmente aristocrática. Eu acho que é isso que para nós portugueses, ou para os portugueses como eu, digamos assim, toca bastante. É sentir que há qualquer coisa em nós, portugueses, que tem uma transcendência que muitas vezes nós não conseguimos entender. Tu trabalhaste com gente extraordinária, o Jorge Silva Melo, já falámos dele, o Diogo Dório, o Filipe Laféria, o António Feio, o Paulo
Gonçalo Matos, a Maria Emília Correia, estou aqui a ver a Fernanda Lapa, o João Mota e o João Lourenço, desde há 44 anos, com o Bal no Trindade. E depois disso, muitos. Estou a pensar também na Rua, em 88. Grande espetáculo. E um espetáculo que foi muito violento para ti também. Era muito violento, era talvez o espetáculo mais violento que eu fiz até hoje. Que não te deixava dormir? Não me deixava dormir. Eu ficava de tal maneira, digamos que o meu metabolismo alterava-se tanto, porque a personagem era uma espécie de sábio da rua, chamava-se Salomão. Okay. Portanto, era um tipo com uma vivência muito... Olha, para teres uma ideia, quem fez a peça em Londres foi o vocalista do Sex Pistols. Do Sex Pistols? Estás a ver, portanto, o que era uma coisa completamente punk. Pancada rock, muito, muito maluca. E eu ficava de tal maneira que tinha que levar 3 ou 4 horas antes de ir para casa. Ia beber, ia dançar, ia conversar para poder cansar-me. Exato. Para poder ir para casa. Para poder dormir e descansar. Exatamente. Engraçado falar dos Sex Pistols e desta ideia punk, mas esta atual peça do Eisenberg que estás a fazer, também o Stevens, que escreveu a peça, também teve uma banda de punk, hard rock. A peça não é tanto este registro, mas é extraordinário. Felizmente também já não tenho idade para isso. Olha, o que é que tu és mais feliz a fazer, comédia ou drama, ou tanto te dá? Olha, é assim, eu diria que me é mais próximo, não digo que seja mais natural, mas que é mais próximo o drama e a tragédia. Talvez porque foi o que eu fiz mais durante estes 50 anos. Mas a verdade é que eu ultimamente tenho feito comédia, sobretudo na televisão. Sim, chegaste a trabalhar com o Armando José, por exemplo. Sim. Mas agora, nestas últimas novelas que eu fiz, na Senhora do Mar, que está ainda no ar, e eu que fazia de serviço, eram papéis cómicos, onde eu fui buscar registros que eu não usava desde o tempo em que eu me estreiei na revista, porque eu estreiei-me na revista. Com os pisos na grelha, a Cia dos Cardeais. Teve 3 anos, ou teve não sei quanto tempo. Teve um ano e tal, um ano e tal. Mas, portanto, eu fui buscar esses registros que eu já não usava há muito tempo. Okay. Lembro-me de, por exemplo, de uma coisa engraçada, que é quando a minha filha Violeta nasceu, há 20 anos, eu estava a fazer uma peça com o António Feio no Vilaré, acho que era o Deixa-me Rir, com o Zé Pedro Gomes e outros colegas, e eu andava, estás a ver, nasce uma filha, tu não dormes, eu já tinha 51 anos quando ela nasceu, portanto, e mesmo assim eu andava com uma leveza, porque a comédia permite isso. Sim. A comédia, como estás a fazer comédia, seja no teatro, mais no teatro até do que na televisão ou no cinema, estás com uma disposição muito mais leve. E eu, como sou um tipo pesado, como já te disse há bocado, portanto, cada vez que tenho a oportunidade de fazer comédia, eu gosto imenso. Aproveitas para descontrair. Muito bem. Virgílio, diz-me uma coisa, o maior elogio que tu podes receber é as pessoas da rua abordarem-te e darem-te as histórias delas ou gabarem as tuas? Não sabia responder, não sabia como é que tenho de responder. Porque em relação ao meu trabalho de ator, normalmente o que as pessoas dizem é: olha, gosto disto, gosto do seu trabalho, não sei o quê, e isso deixa-me muito contente. Em relação ao meu trabalho de autor, já tem acontecido, sobretudo com este último romance, aconteceu algumas pessoas falarem comigo e virem, dizer-me que partilham ideias parecidas com as que estão no livro, com dúvidas que eu ponho no livro, porque a questão da morte e a questão de Deus acho que é absolutamente transversal a toda a gente, e ninguém tem certezas sobre isso. Portanto, tem perguntas, há muitas pessoas que têm perguntas como eu, aliás, todas as pessoas só têm perguntas, ninguém tem respostas. Exatamente. Mas há alguma abordagem mais específica e a dizer, ainda bem que falou deste assunto. Eu também pensava assim nesta ou naquela secção. Exatamente, muito bem. Estou a falar disto da abordagem porque eu lembro-me de um pormenor curioso teu com a Cláudia Cardinal, por exemplo. Exatamente, foi a única vez, sabes que foi a única vez que eu fiz isso. Foi? Que abordaste um ator, uma atriz, não? Porque estava, é o fascínio que eu tinha de miúdo de ver a Cláudia Cardinal quando eu não sequer sonhava ser ator, e um dia encontrei-a no aeroporto em Roma e fui ter com ela e disse: desculpa, olha, eu sou ator, venho só cumprimentá-la, dizer que eu gosto imenso do seu trabalho, e ela foi muito simpática, muito querida. Muito bem. Como é que tu lidas com a crítica e com as redes sociais, Virgílio? Tu frequentas? Não tenho redes sociais, nunca tive. Há perfis que são falsos, quer dizer, mas nunca liguei. Oficiais, nunca liguei isso. Acho a minha posição sobre as redes sociais é um bocadinho negativa. Não tenho grande opinião, tal como não tenho grande opinião das caixas de comentários dos jornais. Portanto, abstenho-me de comentar isso. Agora, eu lido com a crítica de uma maneira que eu penso, ou melhor, que eu tento ser positiva, tento que seja objetiva, porque uma coisa é apontarem-te que naquela peça ou naquele livro ou naquela, digamos, há um trabalho mal feito, não é?
E outra coisa é dizerem que não gostam daquela ideia ou não gostam do teu trabalho, e isso aí não há nada a fazer, não gostam, não tem como contrapor em relação a isso, percebes? Portanto, a crítica, quando eu tendo a aceitá-la, quanto mais a tendência para ser objetiva, não é? No cinema é muito bonito, diz uma coisa que é ao cinema, ao teatro, são artes. A televisão é entretenimento, é uma coisa um bocadinho diferente. É diferente, é outro nível. É outra coisa. Mais de 30 filmes é extraordinário. Filmes em Portugal, em França, em Itália, na Alemanha e na Índia. Eu lembro que na internet dizia uma coisa qualquer, tu eras descendente também de goeses católicos. Que eu saiba, não sou. Porquê na Índia? Porquê? Porque é um filme inglês. Okay. Que tem um protagonista indiano. Portanto, parte da história passa-se na Índia, parte da história passa-se em Inglaterra. E filmaste lá? E a parte em que eu entro passa-se em Bombaim e Goa. Portanto, é por isso que eu vim filmar a Índia. Mas tu, aliás, Goa fascina-te muito também, não foi? Também por causa do Camões? Exatamente, por causa do Camões. Eu fui a primeira vez, eu já fui, com esta foi a terceira vez que eu fui a Goa. Portanto, eu fui a Goa a primeira vez em 1995 e fui exatamente porque andava, como ainda hoje, ando fascinado com o Camões e leio tudo sobre ele. Eu li agora estas duas biografias que saíram. Agora é a altura certa, exatamente. E fui naquela tentativa ingênua, se quiseres, romântica. Passar nos sítios. Exatamente. Sim, claro que. A energia. É ir à procura da energia do Camões. E devo dizer-te que aconteceu uma coisa muito curiosa, que é, eu senti duas vezes na minha vida uma espécie de revelação mística. Uma epifania. Epifania não, essa já tive mais ou menos a outros níveis. Ter ideias que não saem da cabeça e são de tal maneira nítidas que tenho que as concretizar. Agora, uma coisa mística, tu te sentires que há um bem-estar interior que tu não consegues explicar, que te está a acontecer, que não passa pela tua razão. Isso aconteceu em Goa, da primeira vez, sim. E da segunda vez em Nova Iorque, que é a cidade menos suscetível de ter uma experiência mística. Não é? Mas aconteceu. Mas a primeira foi em Goa. Eu fiquei completamente... Houve ali um momento em que... Foste arrebatado. Completamente. Fui para outra dimensão qualquer. Muito bem. Realizar, é que ainda não quer realizar-te, mas é um sonho, ainda é uma coisa que persiste. Gostavas de? Um dia gostavas? Gostava muito. O cinema já entraste em muitos. Devo dizer... Solete Satã, por exemplo, Leonardo Oliveira, trabalhaste com ele, incrível. Eu trabalhei, felizmente... Joaquim Leitão, Luís Filipe Rocha... Eu não posso queixar, João Paulo, eu não posso queixar. Sim, é isso, mas trabalhas com insano, não é um trabalho insano. Não, tenho tido convites de toda a gente, muito obrigado. Tenho tido convites de toda a gente e espero continuar a ter. Mas em relação à realização... É uma coisa que eu nunca tinha pensado, mas dá um ano para cá, essa ideia anda cada vez mais a perseguir-me e de tal maneira anda que eu neste momento estou a trabalhar num guião para, no caso de conseguir concretizar o guião como deve ser eu a realizá-lo, a propor a um produtor e ser eu a realizá-lo. Não sei se isto vai para a frente ou não, mas pronto, estou a dizer-te em primeira mão, estou a escrever um guião para ser eu a realizar. Muito bem, vamos esperar notícias, sei lá, este ano ou para o ano que vem? Não sei, não faço ideia. Deixa eu ver. Tens uma grande paixão pela escrita, tu em pequenino querias ser poeta. No teatro eu não falei nisso, mas no teatro também aos 4 anos já sonhavas com o tal cubo preto, que é no fundo um símbolo de um palco, talvez, já tinhas essa coisa do... Eu sempre fui um miúdo muito solitário, ainda hoje acho que sou um tipo relativamente solitário, apesar de ter uma família fantástica e de estar acompanhado. Com as 3 filhas. Sim. Tu tens 2 netas chamadas Flor? Tenho uma neta chamada Flor. E a outra não tem outro nome diferente, é isso? Noah, chama-se Noah. Está bem, ok. Eu li não sei onde que era Flor, como a minha mãe e as minhas irmãs, me tiram um nome muito bonito. Portanto. Então vá, tens uma vida e eu sempre solitário. Solitário. E sempre me via, quando pensava em mim, em miúdo, sempre imaginava-me sempre dentro de um cubo preto, eu sentado no chão de um enorme cubo preto. Mas isso não era assustador para ti? Nada. Estavas confortável nisso? Era como se estivesse no útero, completamente. Exato. E depois, mais tarde, é que eu percebi que um cubo preto é um palco. Exato. É completamente um palco. Portanto, se calhar eu já tinha que nascer para isto, não faço ideia. Mas e os poemas? Aos 19 anos escrevias poemas? Sim. E continuas a escrever? Continuo. Que normalmente são coisas que te assaltam a cabeça, uma frase, uma ideia, e depois tu desenvolves e tens de escrever. Eu acho que a pulsão da poesia em mim é constante. Embora possa estar meses sem escrever um poema. Também lês muito? Poesia? Leio. Okay. A poesia leio menos. E leio sobretudo poesia clássica. Mas
Posso estar meses sem escrever, mas há fases em que escrevo todos os dias, percebes? É muito estranho, é muito estranho. Mas eu acho que o que acontece é que eu tenho uma maneira, mais do que ser um poeta, quando se diz, por exemplo, que Portugal é um país de poetas, não é que haja muita gente a escrever poemas ou a escrever versos. Eu acho é que nós, portugueses, temos uma maneira de olhar para o mundo que é onírica. Nós lidamos mal com a realidade, não é? E, portanto, é o sonho, o Sebastião... Exatamente. Não vou tão longe, não vou para esse lado à espera do milagre. Não, acho que é onírica no sentido que tem coisas boas. Os portugueses conseguem ver para além do imediato. Em qualquer... Porque é esta coisa do desarrascanço, o que é? É tu chegares a qualquer lado e ninguém, o alemão não consegue resolver, o americano não consegue, e tu olhas para aquilo, maneira de... Ou seja, é uma maneira, nós olhamos para além do objetivo, para além daquilo que é visível. Portanto, há um lado, isto é uma coisa poética de algum modo, uma coisa mais onírica, não é? Portanto, eu acho que nós somos todos assim. E eu, a partir dos 19 anos, fiquei com a ideia de que a poesia também tinha a ver com a profecia, percebes? E é como se chegassem frases ou ideias ou poemas que é preciso que nós, como antenas, os poetas como antenas, canalizas, digamos recebem assim, e depois têm que pôr. Exatamente. É isso que expor e divulgar. Exatamente. Muito engraçado. Adoro quando tu dizes que eu sou um homem à antiga, eu escrevo à antiga, por isso é que eu nunca publicarei. Porque eu escrevo redondilhas e oitavas e sonetos. Exatamente. É, assim, é tudo assim, não me pergunto. Mas o que é que se há a ver? Quer dizer, eu sou um poeta do século XVI. Não, hoje em dia. Os sonetos não pararam do século XVI. Não, mas hoje em dia ninguém escreve assim. Hoje em dia nenhum editor vai editar um livro de um maluco que escreve coisas como tenta a Sírio e Alvim, que tem muitos poemas. Está bem, mas não. Portugal, o amor e a morte são de facto estes três grandes temas que, aliás, nortearam a tua escrita de ficção. O Portugal está plasmado aí no Último Navegador, tu editaste já há 16 anos na Esfera dos Livros. O amor, portanto, na Despedida de Casado, também na Esfera dos Livros. E, finalmente, agora este Haja Deus, Deus quiser, uma edição de Guerra e Paz, é Isto é engraçado porque esta ideia surgiu-te há 40 anos, estavas ainda em Estrasburgo, 40 e tal anos, e ficou ali marinado 40 anos até tu pegares e começares a escrever esta ideia, que o tema central, digamos, é a morte, é o Fernando Pessoa que morre e vai para o céu, e o dono da casa não está. Exatamente. É extraordinário. A primeira ideia que eu tive quando estava a estar em Estrasburgo era, pareceu-me que, digamos, de um modo geral, a humanidade anda numa espécie de invocação do santo nome de Deus em vão, quer dizer, Deus serve para tudo, portanto, e serve de desculpa para muita coisa. E eu achei que isto é um disparate, quer dizer, não se pode estar a invocar o nome de Deus assim, não é? E então, imaginei-me, se o céu fosse para atender tanta gente que está sempre a pedir coisas, tem que haver uma organização qualquer. Então inventei um escritório, o céu é um escritório, aquilo está todo organizado, recebem-se as orações, as preces, os rogos. Então é daí que veio o Fernando Pessoa? Espera aí, não. Isto é a primeira ideia em 1978. Ok. O céu é um escritório bestial. E então, o que é que acontece? Alguém morre, vai para o céu, chega lá, só que Deus não está, porque Deus, que é o chefe do escritório, naquele dia não vai trabalhar. Portanto, a organização fica toda desorganizada e é o caos no mundo. Falta o CEO. Ok. O que é que acontece? A ideia parece-me boa, a tal epifania, isso é que é uma epifania. Só que, e agora quem é que eu ponho a morrer? Quem é que eu ponho a morrer para lidar com isto tudo? E durante 40 e tal anos não percebi quem era. E um dia estou a assistir a uma conferência do José Manuel Anos sobre o Fernando Pessoa e os sítios de Lisboa onde ele morou. De repente, peraí, é isto. O Fernando Pessoa era empregado de escritório, é poeta, era místico, lidava com com astrologia, com tudo. Portanto, o Crowley. É ele. Portanto, o gajo morre, chega lá acima, está à vontade e pronto. E é ele que tem que salvar o mundo. É ele que tem que salvar o mundo. Isto começa, portanto, no dia em que ele morre, em 1935. Qual é esta tua relação? E no fundo é muito giro porque o livro, eu devo dizer que eu não sou nada um leitor rápido, mas li o livro em 2 dias, e porque lê-se, devora-se este livro, é extraordinário. E o Fernando Pessoa, já perceberam, vai-se cruzar no céu com o Confúcio e com o Lao Tse e com o Maomé e com profetas, o Moisés e o Elias, e é muito engraçado. E claro, Luís de Camões aparece, é outro grande protagonista, e tu és grande fã dele também. Qual é esta tua relação com o divino? Tu acreditas em Deus? Não, no energia, Deus,
Na energia, sim, com certeza. Tenho a certeza absoluta que existe. Mas não no Deus da Bíblia, não. Não, o Deus das religiões monoteístas, o Deus da religião chamada da religião do livro. Do livro, sim. Os muçulmanos e nós. Não me convence de maneira nenhuma, obviamente, porque aquilo foi escrito 50 anos depois, 70 anos depois, 100 anos depois das coisas, dos factos serem acontecido. Portanto, e como quem conta acrescenta um ponto, eu também escrevo, também acrescento pontos. Portanto, para mim seria muito difícil lidar com essas realidades esotéricas, digamos assim, como verdades absolutas. E as religiões do livro o que tendem a dizer é que aqueles deuses são mesmo deuses absolutos. Aquilo é mesmo a sério. Letra. Portanto, eu por aí não consigo ir. Aproximo mais do budismo. Acho que o budismo tem coisas que já são um apelo. Aí que não tem um Deus, mas o Deus está dentro de nós, não é? Portanto, aliás, é engraçado, porque eu ponho isso no livro também. Quer dizer, o Buda aparece antes do Cristo, a dizer 600 anos antes, quer dizer, Deus está dentro de nós. Exatamente. E o Cristo depois vem dizer ama aos outros como te amas a ti próprio. Portanto, isto está tudo ligado, como diria o outro, não é? Exatamente. Portanto, mas para mim, para te responder à tua pergunta, o que eu acredito é que existe de certeza absoluta qualquer coisa que eu considero ao nível da energia, uma grande sabedoria. Exatamente, é como chamas, é a grande sabedoria. Há uma grande sabedoria para tudo, para o universo, para as plantas, para os animais. Explicar a maravilha que é. Exatamente, isto é fantástico. Agora, ter a pretensão, e aí agora apetece-me fazer aqui um parênteses mais sério, né? Ter a pretensão de haver alguém que possa dizer, como temos agora neste momento a guerra no Médio Oriente, alguém dizer que o meu Deus é que é e o teu não é. O povo escolhido, exatamente. Isto é uma coisa de malucos. Sim, um bocadinho arrogante. Eu acho que isto, na fase em que estamos, 2024 anos depois do Cristo ter aparecido, quer dizer, haver alguém que diz vou-te matar porque o meu Deus é melhor que o teu, acho isto uma coisa do outro mundo e parece-me francamente uma coisa estúpida, antes de tudo. Portanto, eu não posso conceber a religião como uma coisa estúpida. Eu acho que o divino tem que ser uma coisa inteligente, não é? Portanto, tem que ser mais inteligente do que nós, quer dizer, senão não era divino. Não é? Portanto, eu acho que há bocado falámos assim de raspão da física quântica. Eu acho que a física quântica está a pouco e pouco a explicar coisas de um modo científico que eram coisas que a religião tentava explicar até há pouco tempo, e que são transcendências. Aquilo que nos parecem transcendências, mas que não são apenas fenómenos químicos ou físicos que nós ainda não sabemos avaliar. Exatamente, interpretar, e hoje em dia com o avanço da ciência vai explicar. Acho que é isso. Isto foi outra epifania espiritual que tu tiveste a ver esta Eunice, na Mãe Coragem. Exatamente. Tu com ela, o Rui de Carvalho, sentiste necessidade então de rezar. Tu rezas todos os dias esta grande sabedoria. Todos os dias. Faz-te uma pessoa melhor, de certeza. Rezar é sempre bom. E tens medo de morrer? Agora fizeste 70 anos, no passado? Não tenho medo. Assusta-te a morte ou não? O ato em si, talvez não. A passagem para qualquer coisa, também não. Eu não sei se é medo que eu sinto. Eu devo dizer-te que é o desconhecido. O último, sim, mas isso eu gosto. Portanto, há um lado meu que está fascinado com o que é que pode acontecer, que a gente ninguém sabe o que é, mas ao mesmo tempo é óbvio que tenho filhas ainda um bocadinho pequenas, e netas, novas, e netas, e fico naquela, quer dizer... Custa-me essa separação. Custa-me um bocadinho, digamos, ultimamente tenho pensado muito nisso e na necessidade que há de nós resolvermos as nossas coisas enquanto estamos aqui. Digamos que a ideia da morte não me assusta, mas também não é uma coisa que eu levo de ânimo leve. Como é que gostava de ser lembrado, Gílio? Não faço ideia, isso não te sei responder. Um grande ator? Não, nada disso. Eu gostava, se quiseres, a minha grande ambição, e aí volto, se quiseres, ao meu fundo, passa em modéstia, de poeta, o que eu gostaria que acontecesse era que eu tivesse tido, ao longo da minha vida, uma ou outra ideia, tivesse escrito uma ou outra frase, tivesse feito uma ou outra representação que pudesse ter ajudado alguém. Eu não quero mais do que isso. Giro. Esta é engraçado porque tu, a nível de próximas obras, tu tens uma série de contos sobre Lisboa, Porto, Paris, Nova Iorque, Rio de Janeiro, não sei quem, e tens uma síntese também que juntas o Portugal, o amor e a morte, tudo num livro. É outro livro que estás a pensar? Não, isso já escrevi. Vai? Não, isso saiu uma peça de teatro. Ok. Não foi um romance, foi saiu uma peça de teatro, já escrevi. É muito curta
E a ideia é muito ambiciosa. Não sei se consegui, nem sei o que é que vai. Mas que já representaste? Não, está escrita, okay. mas eu não lhe mexi, porque a ideia vou dizer rapidamente o que é. A ideia é escrever um texto, por isso é que já escrevi, porque o texto é curto. Okay. O texto é curto, são 12, 13 páginas, só que é um texto concebido de uma maneira que pode ser dito, vai ser dito, espero que seja dito por 7 pessoas diferentes, 7 intérpretes diferentes, e o mesmo texto, dito por aquelas 7 pessoas diferentes, soa a outra coisa. Estou curioso. Eu também. Mas estás a dizer, é muito ambicioso tu queres escrever um texto que, dito por um homem do povo, tem um significado, dito por um aristocrata tem outro, dito por um cínico tem outro, sim, e são sempre as mesmas palavras. Escolheste já pessoas para isso, ou não? Pensei nelas, estou pensado. Mas isto para quê? Estou muito curioso. Isto tem a ver com este universo que me preocupa, que estamos a viver das fake news, da informação em catadupa que tu não consegues distinguir, não consegues distinguir o que é verdade, o que é que não é verdade. Exatamente. E portanto vale tudo. Sim. Vale tudo. E esta coisa do vale tudo, eu pensei, então vou escrever um texto que as pessoas pensem assim, espera aí, isto dito para este tipo tem um significado, dito pelo outro tem outro, então espera aí, se calhar a coisa não é bem assim. Portanto, é muito ambicioso. A importância exatamente, é muito ambicioso nesse Eisenberg, sentido. o princípio da incerteza, está no Teatro Aberto, portanto, esteve primeiro em cena de 26 de junho a 28 de julho, teve uma pausa agora em agosto, regressou agora, 6 de setembro, vai estar até 27 de outubro. Esta peça com Ana Guiomar, o encenado, a versão e o cenário também é do João Lourenço, é do Simon Stephens, ela estreou em 2015, estreia mundial no Manhattan Theatre Club de Nova York. É uma ligação com este princípio deste alemão, Werner Heisenberg. Quando se olha para uma partícula, diz ele, altera-se a partícula. Portanto, nunca é previsível como é que a coisa está. Física quântica, nós alteramos, é extraordinário. Isto também tem a ver com... Isto é transporte para as relações humanas. Exatamente. Será que pode haver uma história de amor verdadeiro entre um homem de 75 e uma rapariga de 38, metade da idade? Já conhecias este texto ou não? Não conhecia de todo. Não conhecia foi de todo. Total surpresa. Não, como surpresa, mas sabes que eu tenho uma relação com o João. O João Lourenço telefona-me e diz-me: estás livre? E eu, se tiver, eu vou. Já fizeste várias coisas com ele. Sim, claro. mas eu não, é o único encenador a que eu nunca pergunto o que é. Porque tenho tanta confiança nele que avanço de olhos fechados. Isto é muito engraçado porque esta premissa é de uma estação de comboio em Londres, uma mulher que aborda de repente um homem desconhecido. Ela desculpa-se, dizendo que o confundiu com outra pessoa, mas será que foi mesmo isso que aconteceu? Portanto, é este princípio da incerteza aplicado a este relacionamento entre este homem e uma mulher, uma peça muito física, muito intensa. Sim, eu vi, gostei muito, Virgílio, do teu registro. E da Ana Guiomar, tem que falar dela, que é uma peça extraordinária, fantástica, um contraponto extraordinário. E o que é que ainda te falta fazer? Shakespeare? Gostavas de fazer mais? Eu gostava de ter feito. Havia papéis que eu adorava ter feito quando era novo. Hoje já não os vou poder fazer, mas eu gostava. Estamos o King Lear ou assim? Está bem, mas era preciso que houvesse dinheiro em Portugal para fazer clássicos. Se tu reparares isso que falta, investimento. Não há produção de clássicos. Hoje em dia fazes uns Shakespeare, mas fazes colagens. Uma cena dali, uma cena da Clara. Porquê? Porque não podes. Porque as peças do Shakespeare levam 20 e tal pessoas. Pois. Portanto, isso custa dinheiro. Portanto, nós estamos sempre muito limitados a esta questão da produção. Digamos, o modo de produção, como dizia há bocado, o modo de produção que nós temos atualmente em Portugal para o teatro e para o cinema devia ser repensado. Se tu fosses Ministro da Cultura por um dia, tens uma grande medida, podias tomar uma grande medida pelo teatro em Portugal, o que é que tu farias imediatamente? Isto vai-me criar vários dissabores, mas eu vou dizer. Para fechar em beleza. Eu acho que o que eu faria, tanto no teatro como no cinema, era manter os montantes, mas reduzir os intervenientes. Ou seja, em vez de dar 1 milhão de euros para 15 filmes, dava 2 milhões de euros para 8 filmes. Portanto, apostavas mais na produção e com qualidade, exatamente, do que próprio na quantidade. E no teatro é a mesma coisa. Em vez de ter 200 companhias subsidiadas, teriam 50, mas com 4 vezes mais dinheiro. Isto era o que eu faria. Muito bem. Assusta-te esta questão, última pergunta, a ver com a extrema-direita que está a subir e o populismo que está a crescer no mundo inteiro. Assusta-me. Este caminho que está... Assusta-me e a democracia em risco em tantos sítios. Assusta-me e, desculpa a imodéstia, acho que sei porque é que está a acontecer. Então. Isto está a acontecer por causa das redes sociais. É muito simples. Digo rapidamente. Humberto Eco, quando apareceu a internet, dizia: a internet vai dar voz ao parvo da aldeia. Isto
o que está a passar é que o parvo da aldeia, a quem a gente não ligava nenhuma, a dizer umas parvoices, a gente passava e ia-se embora, o parvo da aldeia agora tem palco. Tem palco. E porque o parvo da aldeia tem palco, quem vende e quem faz negócio, o capitalismo, contra o qual eu não tenho nada, mas que é preciso ter cuidado, é preciso regular, pegou numa quantidade de gente que não comprava, mas como tem voz, passa a comprar. Exatamente. Portanto, eles podem meter logo. Portanto, isto está a crescer. E como a maior parte das pessoas que estão nas redes sociais são as pessoas mais estúpidas do universo, porque sempre houve, nós sempre tivemos pessoas estúpidas, não é? Sim, claro. Só que era o parvo da aldeia, a gente não ligava. Não é? Portanto, agora temos os parvos da aldeia todos reunidos nas redes sociais. E como a política é feita através das redes sociais hoje em dia, a extrema-direita cresce porque é óbvio que as noções da extrema-direita são noções próprias para pessoas parvas, não é? Portanto, para pessoas estúpidas. Portanto, também há cínicos, também há pessoas mal intencionadas, mas a maior parte são pessoas estúpidas ou ignorantes. Portanto, eu acho que as redes sociais têm uma dose de culpa enorme. Na ascensão da extrema-direita no mundo inteiro. Isto não faz parte do princípio da incerteza, uma certeza que nós temos é que o tempo acabou, voou, foi um grande prazer conversar contigo. Agradeço-te aqui publicamente as vezes que te ouvimos e que te vimos nas peças, nos teatros, fizeste-nos rir, fizeste-nos chorar, foi extraordinário. Fica aqui estas duas dicas, haja Deus, se Deus quiser, uma edição Guerra e Paz, de Virgílio Castelo, este o último livro dele, e claro, o Heisenberg, o princípio da incerteza, no Teatro Aberto até 27 de outubro. Bem-ajas, Virgílio, e até à próxima. Muito obrigado, João Paulo, muito obrigado.